Bem-vindos a mais um podcast Construindo Saúde. Eu sou Cristina Milagre, cardiologista e médica do esporte. Hoje a minha convidada é uma pessoa muito especial, a doutora Ieda Jatene. Ela é cardiologista, membro do grupo de estudo de cardiologia da mulher do HCOR. Ela é líder do setor de cardiopatia pediátrica do HCOR e também foi presidente da SOCESP, a Sociedade Paulista de Cardiologia, no biênio 2022-2023. Doutora Ieda, é um prazer recebê-la. Eu fiquei muito feliz de você ter aceito o meu convite, porque realmente você é uma inspiração e eu me sinto lisonjeada de poder recebê-la no meu podcast. Eu que agradeço, Cristina. É um prazer poder estar aqui, poder conversar e aí esclarecer o que eu puder ajudar. É um prazer realmente. Bom, gente, hoje o nosso assunto é sobre o coração da mulher. Por quê? Em homenagem a março, que é o 8 de março, foi Dia Mundial da Mulher, dia, né? Então a gente comemora aí, mas o Dia da Mulher é todo dia, e a gente tem que ter um olhar diferente para esse coração que realmente é diferente. Então, a gente sabe, doutora Ieda, que o coração da mulher, anatomicamente falando, ele também tem algumas diferenças em relação ao homem, não é verdade? É verdade. Até muito pouco tempo atrás se considerava tudo a mesma coisa, mas o tempo foi mostrando que existem diferenças anatômicas, existem diferenças funcionais, existem diferenças na fisiologia e no desenvolvimento das doenças no coração em relação homem e mulher. Pois é, a gente tem as artérias mais finas, né? O nosso coração é um pouquinho menor do que o dos homens em relação ao peso, né, o tamanho. Isso também sabemos que o coração ele é proporcional ao tamanho das pessoas, né, isso também é importante dizer, tanto para homens quanto para mulheres. E sabemos que o mecanismo de acontecer um infarto para a mulher também é diferente do que do homem. Porque há muitos anos, muito tempo se achou que o homem só que infartava, não era assim? Na Isso. mulher era uma coisa mais boba, uma coisa mais inocente, que não tinha grandes problemas. Isso. Há uns 40 anos atrás, por exemplo, nem se pensava que mulher infartasse. Quando acontecia, era assim um evento, era uma raridade, porque era muito mais comum, mas muito mais comum que o homem infartasse. E como os cuidados, os fatores de risco para a doença coronariana, que inclui o infarto, tem a ver com estresse, com tabagismo, com pressão alta, com diabetes, colesterol alterado, sedentarismo, tudo isso se achava que era muito mais evidente e prevalente no homem e que a mulher, ela ficava mais em casa, ela cuidava mais dos filhos, da família, então se considerava que a mulher, entre aspas, não tinha razões para infartar. O que não é verdade o mecanismo de aparecimento de um infarto, de acontecer um infarto em homens e mulheres é diferente. O homem, geralmente, o sexo masculino, é por obstrução das artérias coronárias. Então, existe uma deposição de placas, isso vai crescendo até que a artéria é ocluída, deixa de receber sangue em uma determinada área de músculo e acontece um infarto. Na mulher, não pode, obviamente, ter os casos em que existe esse mecanismo, mas não é o mais comum. O mais comum é a doença da microcirculação, é o espasmo coronariano, tem outros fatores que desencadeiam e que levam à perda de músculo, mesmo sem entupimento ou oclusão das artérias coronárias. Pois é, e isso é um assunto muito importante, porque mesmo nos dias de hoje, muitos cardiologistas não têm esse olhar, né? Muitas vezes a paciente chega e fala: "Não, já falaram que eu não tenho nada". Por quê? Porque no exame não apareceu entupimento, na cintilografia não mostrou um sofrimento do coração, mas é porque é escondido, né, doutora Ieda? E aí a gente tem que ouvir os sintomas, porque quando a gente fala assim, angina, para o pessoal entender, angina é dor no peito, gente, que pode ser uma dor desencadeada por um esforço físico ou um estresse emocional, uma situação de uma descarga de adrenalina muito grande. E aí, essa angina era uma descrição de sintomas, é um diagnóstico clínico, né, doutora Eda? Não existe angina que você detecta no exame, que você detecta
você detecta isquemia, você pode detectar que o músculo está sofrendo, mas a dor, a paciente tem que descrever. Então, o paciente descreve uma dor que você fala: "Isso é angina". Agora, se tem uma obstrução ou não, é outra história, mas ela tem angina. Então a gente tem que tratar a doença, né. E é muito difícil isso, porque eu estava lendo a história daquela cardiologista, né, nos Estados Unidos, a doutora Nanette, que tem 94 anos, que começou levantou a bandeira, né, da doença na mulher, e foi criticada por anos e anos, e hoje ela ainda trabalha, fala disso. E nas últimas 2 décadas isso vem sendo mais falado, né, doutora Iêce. Sim. Mas ainda assim, a gente recebe pacientes que o médico muitas vezes diz que é um estresse, que está ansiosa, e nessa confusão de sintomas, o paciente infarta, É. a paciente infarta. A senhora mesmo tem um caso, né, de uma Tenho, conhecida tenho da vários. senhora, né? É. O que eu acho assim, Cris, a gente precisa pontuar algumas coisas. Essa mudança da posição da mulher na sociedade, sem nenhuma dúvida, tem uma interferência nisso. Sim, Então, a verdade. mulher passou a não apenas cuidar da casa, cuidar da família, levar o marido ao médico, levar os filhos ao médico, mas ela passou a ter uma atitude na sociedade diferente, de trabalhar. Consequentemente, ela foi se envolvendo com mais estresse, ao mesmo tempo, por dupla ou tripla jornada, menos tempo para atividade física. O tabagismo passou a fazer parte com mais frequência, o uso de bebida É, alcoólica, aumentou muito as mulheres, né? alteração da alimentação, consequentemente, aumento de colesterol. Então, houve esta mudança cultural, entre aspas, da mulher que mudou a inserção na sociedade. E o que você está dizendo dos sintomas, claro que as mulheres se queixam dessa dor no peito, em opressão, que pode irradiar para o pescoço, que irradia para o braço, que é muito mais relacionada ao sexo masculino, Sim. com irradiação, desencadeada por esforço ou estresse, como você já falou, mas a mulher não necessariamente tem esta queixa. É atípico, né? É muito mais comum outro tipo de queixa na mulher. É um cansaço desproporcional à atividade que ela está praticando, é um cansaço assim para as situações que ela não tinha isso até pouco tempo atrás. Arritmia, são palpitações, falta de ar. Então, são sintomas que nós chamamos equivalentes de De angina angina. e não necessariamente essa descrição clássica da angina. E o que você estava dizendo é muito verdade. Os médicos hoje em dia, eles ainda não valorizam esta queixa como coronariana, mas também a mulher não se valoriza, porque muitas vezes a mulher está sentindo isso, E acha que mas é ela ansiedade. acha que é: "Ah, eu trabalhei a mais, eu estou um pouco mais nervosa, eu engordei, eu não estou fazendo atividade", e acaba não procurando um Ela médico. também se negligencia, né? Então, ao mesmo tempo que a gente observa a falta de conhecimento ou de valorização pelo profissional que atende, a gente também tem que mudar esse olhar da mulher para si mesma. É, porque a mulher cuida de todos, se É, deixar ela por último, né, isso. doutora? Ela leva o marido, ela leva o filho, ela leva o vizinho, ela marca a consulta, ela cobra o exame, mas ela não faz para ela. Exatamente. Então, muitas vezes, e o que você está dizendo, existem muitas pacientes que elas chegam num pronto-socorro com essa queixa de um cansaço extremo, Às de vezes uma um mal-estar, né, fadiga, um desconforto no peito que não é dor, e é atribuído ao estresse, a um excesso de trabalho. Elas são medicadas com ansiolítico, elas são faz um eletrocardiograma que nem sempre está alterado, libera, vai para casa e alguns dias depois elas voltam infartadas. é, porque também é bom a gente explicar isso daqui. A gente só vai detectar um problema no pronto-socorro se naquela hora tiver uma alteração no eletro ou se fizer o exame de sangue e a enzima estiver alterada. Mas se ela estiver tendo só um sintoma, aquilo tudo ali vai ser normal e não significa que não tenha nada. Isso.
só não detectou naquele momento. Isso. Então, é assim, eu sempre falo isso para os pacientes, né? A gente precisa olhar e perceber o que o nosso corpo está dizendo para a gente. A gente sabe quando é um cansaço, porque você está dormindo pouco, porque foi um dia corrido, e um outro cansaço, você fala, gente, não é possível, eu não fiz tanta coisa assim. Então, a gente tem que prestar atenção, porque o corpo dá alguns sinais, né? Dá. E assim, aí a senhora comentou dos fatores de risco, que todos temos, os homens e as mulheres, e a gente sabe que tem aqueles fatores de risco mais específicos da mulher, alguns mais específicos e outros mais prevalentes, né? Que a gente precisa, durante a consulta, perguntar, saber como foi esse histórico, para a gente também levar em consideração, porque isso aumenta o risco cardíaco, né? Aumenta. Isso existe uma coisa que é importante. Até alguns anos atrás, sempre era assim: "Ah, a mulher vai ter infarto depois da menopausa, porque o hormônio, o estrógeno, protege, entre aspas, a mulher e o coração". É verdade, porque o estrógeno ele deixa as artérias mais flexíveis, consequentemente menos resistentes, com menor tendência à hipertensão arterial, à pressão alta. Mas também é verdade que existem fatores ditos específicos da mulher. Por exemplo, síndrome do ovário policístico. Não significa que toda mulher que tem ovário policístico vai ter infarto em algum momento da vida. Mas esses fatores específicos da mulher, eles precisam ser olhados para que a mulher seja mais cuidada, principalmente depois da menopausa, exatamente quando deixa de ter a proteção hormonal. O síndrome do ovário policístico, mulheres que têm pressão alta, que chamada eclâmpsia ou pré-eclâmpsia durante a gestação, que muitas vezes a gente não relaciona com nada que possa acontecer no Lá na futuro. frente, E isso. só aconteceu, resolveu, nasceu a criança, está tudo bem. Não. Então, e a gente está vendo agora, recentemente, esse caso dessa atriz, essa cantora que teve um problema com a filha e acabou perdendo. Ah, é verdade. Então é uma coisa importante para você vigiar no futuro essa mulher. Mulher que tem, alterações hormonais mais prevalentes, você precisa vigiar mais para frente. Então existem alguns fatores que são mais específicos da mulher, mas também existem alguns fatores chamados subreconhecidos, que não se valoriza muito ainda, que é a ansiedade, a depressão, as alterações de sono, principalmente a privação de sono, que é o abuso que as mulheres mais frequentemente sofrem do que os homens, a violência O doméstica. estresse que isso gera, né? Exatamente. Por todo o estresse que isso gera, precisa ser olhado. Não significa que vai ter infarto ou doença cardiovascular no Mas futuro, aumenta isso. mas precisa ser um alerta para que o médico tenha isso na cabeça e saiba perguntar isso quando conversa e examina uma paciente. Exatamente. Além da que a senhora falou da síndrome dos ovários policísticos, pessoas que têm psoríase, né, que são doenças inflamatórias, autoimunes, né, lúpus, o diabetes na gestação também Diabetes na gestação. aumenta, né. Isso. E assim, hoje também está tendo mais menopausa precoce, né, doutora Ieda? Tem. Acho que esse contexto que a gente vive, como a senhora falou, da mulher tão requisitada em todos os aspectos no mundo moderno, isso está trazendo mais menopausa precoce. Estava conversando com um colega ginecologista e ele falou que ele tem visto isso. Então, você já tem essa perda aí da proteção do estrogênio, Isso. porque favorece aí a alteração do colesterol, porque quando a gente entra na menopausa, a gente vai ter as alterações, tanto que o ovário não vai mais usar o colesterol para produzir hormônio, mas eu estava lendo um artigo que fala que não se sabe muito ainda uma explicação, mas que essa dinâmica da produção do colesterol, da limpeza, do ajuste dele no corpo, ele fica diferente também, né?
desse período de menopausa. Ele geralmente ele aumenta, e aumenta o colesterol dito ruim, É, que é o LDL, e diminui o chamado colesterol bom. E o colesterol tem uma ação super importante, porque ele participa da formação da membrana celular. Então, quando ele está mais baixo ou quando ele é mal utilizado ou utilizado de forma errada, isso pode interferir, inclusive na formação e das membranas para as células. Então, o que a gente percebe é que quando a menopausa, quando tem essa queda de hormônio, há um aumento do colesterol, não apenas as artérias ficam mais endurecidas, mas o colesterol alto bom, ele diminui, o colesterol ruim, ele aumenta, elevando o colesterol total. E também um outro tipo de gordura, que é o triglicérides, ele também se eleva. Que tudo isso tem a ver também com a alimentação. Então, a importância de se saber isso é de se orientar a paciente. Dieta, exercício, qualidade de vida e hábitos de vida que possam contribuir para diminuir essas alterações que acontecem. Nós não podemos evitar que elas aconteçam, mas nós podemos evitar as consequências que podem acontecer se não for tratado. exatamente. Assim, essa mulher, às vezes, muitas vezes ela chega pra gente porque o ginecologista falou: "Ó, seu colesterol tá alto, vai num cardiologista". Isso. Mas a mulher mais jovem, que ainda não entrou na menopausa, às vezes ela não vai num cardiologista, justamente por isso, ela acha que não. Então, um alerta aqui, pessoal, é isso, assim, se você tem algum desses fatores de risco que a gente comentou aqui, alguns não são específicos da mulher, mas essas doenças autoimunes, por exemplo, são mais frequentes nas mulheres, né, por exemplo, o lúpus é 9 vezes mais frequente na mulher do que no homem. Se você teve distúrbios na gestação, precisa ir no cardiologista, porque automaticamente quando entra na menopausa, é mais fácil essa mulher vir, né, É. porque tem um olhar diferente, ela escuta que precisa ver, o ginecologista encaminha, então assim, é muito importante a gente trazer essas informações, mas é muito importante a gente dizer assim, que a gente precisa ter um olhar e a gente precisa construir isso a cada dia e levar essa informação para quem está se formando, né, nas residências, nos locais. Por quê? Porque os médicos também têm que vir ter um olhar dessa forma, né, diferenciado. Porque realmente as mulheres hoje estão morrendo mais de problema cardíaco do que de câncer de mama, Então né? A estatística já modificou. então então, e o que a gente tem uma preocupação muito grande é que é isso que você está dizendo, culturalmente, a mulher cuida da saúde ginecológica. Então ela vai ao ginecologista todo ano, ela faz os exames necessários de acordo com a faixa etária, densitometria, mamografia, ultrassom e etcétera. E não tem a cultura de procurar o cardiologista como a mulher faz o homem procurar o cardiologista. Muitas vezes, e você deve ver isso no seu consultório, é a mulher que marca a Sim, consulta para o marido por causa da idade. "Ah, doutor, ele está chegando nos 40. Ah, doutor, ele está nos 50. Acho importante", mas ainda não existe essa essa cultura cultura. da mulher ir ao cardiologista. Parece que só vai quando está doente. E Exatamente. é isso que nós precisamos começar a informar mais cedo, para que os profissionais que vão atender tenham este olhar e tenham essa noção de perguntar e de dizer, até dizer para fala para sua esposa vir fazer uma avaliação, até porque para fazer atividade física, o certo é você fazer uma avaliação cardiológica antes, e a mulher precisa se beneficiar disso da mesma forma que o homem se beneficia e pode evitar algumas coisas. É, porque hoje a informação tá tão presente em todos os É. lugares, né, e assim, o acesso a fazer um exame, fazer uma anamnese, não vai fazer um monte de exames, mas uma anamnese, um exame físico e alguns exames necessários para a gente avaliar essa mulher, mas é isso mesmo que a senhora falou. E além disso, a gente precisa mostrar que essa questão da menopausa, ela vem numa questão também de facilidade de ganho de peso, né, doutora Ieda, que traz também resistência insulínica, pré-diabetes.
o hormônio, o estrogênio, ele é lipolítico, ele ajuda a queimar gordura. Uhum. Quando a gente entra na menopausa, isso vai diminuir. Então a mulher fala: "Doutora do céu, parece que eu engordo com alface", e é mais ou menos isso, né. Assim, é muito mais difícil equilibrar, né, então assim, tudo fica mais difícil. Mas assim, eu acho que a nossa conversa aqui é para mostrar o quanto é importante esse olhar da mulher nessa faixa de 35 anos em diante, que já teve filho, já tem um histórico ginecológico que possa ser relevante ou não, tem alguma doença que possa agregar um risco maior. E é interessante que quando a gente fala isso para elas no consultório, nossa, doutora, eu não tinha a menor ideia que isso É. poderia ser um problema, poderia agregar um valor na chance de ter um problema cardíaco, né? Então, isso também é uma coisa que é muito pouco falado para todo mundo, Por né? exemplo, uma coisa que é muito importante para a mulher e que a gente precisa alertar é o uso de anticoncepcional e o cigarro. Sim. Isso aumenta importantemente a formação de trombos e a possibilidade de entupir, inclusive as artérias coronárias. E muitas vezes mulheres jovens acabam infartando com trombos dentro das coronárias ou dissecando as artérias coronárias por essa associação, que é uma associação muito perigosa. Eu acho que assim, hábito é uma coisa que é difícil de você mudar. Então, para mim, que não fumo, é muito fácil dizer para alguém: não fume, mas não é bem assim. Agora, se você conscientiza a pessoa da gravidade que ela pode ter em fazendo determinada ou tendo determinada atitude, passa a ser uma decisão dela. A É, nossa obrigação é esclarecer. exatamente. E isso, por exemplo, é um ponto muito importante que muitas vezes elas não sabem, as mulheres não sabem. Elas usam anticoncepcional, quer seja oral, quer seja implantado, quer seja. Mas a associação do anticoncepcional com o tabagismo é muito perigoso para a mulher. E ainda por cima, se a pessoa tiver com obesidade, aumenta mais ainda o risco, porque a obesidade aumenta o risco de trombose, né, o sedentarismo. Então a gente cai naquela questão do estilo de vida, a importância dos pilares aí, da gente construir saúde, alimentação, exercício, sono, manter o peso, né? Essas escolhas todas aí de menos álcool, interromper o tabagismo, né? Então, assim, a gente falou aqui dessas questões do tipo do infarto, eu queria até voltar um pouquinho nisso, porque, assim, às vezes a mulher fica pensando: "Mas como que infarta, né?". A parede do vaso, ela pode fechar completamente, que é o que a senhora falou do espasmo, né, que é uma causa de infarto na mulher. A doença da microcirculação, que são os microvasos que vão entrar para lá para dentro do músculo, né, de microvasos mesmo. A doença do endotélio, da parede do vaso, que fica mais machucada, né, Isso. essa regulação do fluxo, de contrair e relaxar da oferta do fluxo, né, de sangue, e também é essa causa de dissecção da artéria, Secção da que às vezes as pessoas nunca ouviram falar, que a gente tem a parede do vaso e ela tem camadas, e uma camada dessa abre, e isso forma uma luz falsa e a mulher infarta do nada, né. Então isso é um caso, é uma situação mais rara, né, doutora Lieda, não é tão mais comum, grave. mas gravíssima, né. Então, assim, no caso isso pode acontecer em gestação, e quando Pode. acontece, até não é recomendado que a pessoa engravide novamente, né, doutora É. Lieda. Então são coisas que, assim, não que a gente queira, proibir nada, mas a gente precisa ter o olhar de esclarecer. De novo, eu reforço isso, a nossa função é, na verdade, dar às mulheres e aos médicos que as tratam, elementos para que elas possam suspeitar de alguma coisa e atuar precocemente, antes de acontecer. Que a mulher, você sabe que além do infarto, a coisa que muito acomete a mulher é o acidente vascular cerebral, é o conhecido derrame, Sim. e as complicações na mulher são muito piores do que nos homens. Então, do tratar da doença arterial como um todo, tudo isso que a gente está falando, de hormônio, de fatores de risco, ela não funciona só para as artérias do coração, ela funciona também para as artérias cerebrais.
Então, isso é muito importante. O esclarecimento é fundamental para que a gente melhore a qualidade de vida das mulheres e ofereça a elas o tratamento, quando necessário, precoce e mais adequado. E essa questão que a senhora falou do AVC, as mulheres têm muita hipertensão, né, é um fator muito prevalente nas mulheres, né, um fator de risco, e muitas nem tomam remédio, mas a pressão não está controlada. Essa estatística do controle de pressão também é muito ruim, né. É, Mesmo os hipertensos, o quanto eles não estão controlados. Porque muitas vezes tomam medicamento e não verifica a pressão, não monitora. isso. Então isso também é uma coisa que a gente percebe e a gente sabe que acontece no dia a dia, né. E eu acho que falamos bastante coisa em relação a principalmente os fatores de risco mais comuns na mulher, que a forma de infartar é diferente do homem, temos que ter um olhar diferente, porque temos um coração diferente. E as mulheres têm que levar essa informação. Então, se você viu o podcast, encaminhe para pessoas que você conheça, colegas, mulheres, que a gente precisa divulgar essas Isso, informações. isso. Porque na prática, a gente percebe que muitas vezes esses sintomas de ansiedade, depressão, fica ali na frente, né? Mas a gente precisa deixar ele mais para trás, né, doutora? Assim, tem que ser uma exclusão, porque se a gente considerar que todos esses sintomas é de ansiedade, a gente vai errar muito. A gente costuma dizer, em qualquer situação, você precisa, a obrigação do médico é excluir qualquer causa orgânica, física, que esteja causando aquilo, para depois você atribuir só a parte psicológica ou a parte da ansiedade, da depressão. É muito importante, isso que você falou é fundamental, porque é cômodo, né? Você às vezes, isso aí é ansiedade, ela está um pouco deprimida. Não é. Isso realmente pode ser e precisa ser tratado, da mesma forma que a gente trata gastrite, que a gente trata diabetes, a gente trata depressão também. Sim, Só que isso não pode ser o impedir centro da. que a gente trate a coisa orgânica, física, como, por exemplo, uma doença coronária ou uma insuficiência cerebral. E também a gente já sabe hoje que esses fatores de depressão, de ansiedade, eles aumentam o risco cardiovascular, Claro, porque aumenta a pressão, o consumo de oxigênio pelo coração, que a pessoa tem taquicardia. A gente claro. sabe que isso leva. Então, é uma coisa que vai se misturando, né? E muitas vezes a própria pessoa se convence daquilo e acha, não, não é nada, eu tô nervosa. Então, assim, eu acho que a gente falou bastante aí do quanto isso é importante. A senhora acha que ficou faltando algum ponto importante da nossa conversa? Eu acho que, assim, o mais importante é entender que é diferente, como você já falou, e entender a importância de fazer as medidas para ajudar a evitar e, quando não for possível evitar, minimizar as complicações num evento como um infarto ou como um acidente isquêmico. Acho que isso é importante e foi, acho que, bem abordado. Tá bom, doutora Ieda, eu gostaria de agradecer novamente, porque a senhora é um ícone, a família já tem, né, Imagina, assim, um orgulho para todos nós, né, o seu pai, imagina, que obrigada. levou o nosso nome para o mundo, né, e a senhora chefiando aí a parte da cardiopatia congênita, do HACOR, quantos quantas crianças salvas, esses projetos todos que tem no HACOR, né, e realmente, assim, é uma honra para mim poder conviver com a senhora, aprender com a senhora, ter uma amizade que foi construída. Eu me sinto muito orgulhosa. Imagina, Cris, eu é que fico muito feliz de poder participar da formação de pessoas jovens e de como você, e que estão com esse gás para ajudar os outros e para fazer o melhor para a medicina. Principalmente no momento que a gente está enfrentando algumas dificuldades, você não tem ideia do quanto me é prazeroso poder participar disso e poder transmitir um pouco da minha vivência
para vocês. Eu agradeço imensamente a oportunidade de ter conversado com você, com vocês, e que espero que isso tenha sido, de valia e que ajude vocês em algum momento. Então é isso, gente. Em breve o podcast estará. Teremos mais e mais podcasts sobre muitas coisas importantes, muitos temas que temos para falar, porque o que mais tem é tema, é esclarecer, é trazer informação para você, que não é médico, você que é paciente e quer levar a informação cada dia mais fácil para mais e mais pessoas, porque assim a gente constrói a saúde.